Nós somos a igreja, não uma igreja que luta, uma igreja que batalha, mas uma igreja triunfante. A Bíblia diz que Jesus, quando recebeu o nome, esse nome foi dado para Jesus, foi dado no céu. E a Bíblia diz que Jesus, Deus, deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. O nome que está acima do céu, na terra e no inferno. A Bíblia diz que Deus o fez aceitar acima dos principados, das potestades, dos dominadores, do pecado, de Satanás, do inferno, do câncer, do desemprego, da colmeia, da depressão. A Bíblia diz que Deus nos colocou acima dessas mazelas satânicas. O dia que nós conseguimos nos ver como igreja, nós iremos desfrutar daquilo que Deus diz que é nosso poder de aliança. A Bíblia diz que um coração sincero e contrito Ele não despreza. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe o que está no meu coração. Se ali há sinceridade. Eu estava no rádio, ouvi um testemunho de um irmão. E esse irmão, aparentemente ele era uma pessoa fiel. Onde ele passava, as pessoas tinham uma pessoa fiel. No emprego dele, ele era considerado uma pessoa fiel, uma pessoa que não dava mau testemunho. Mas, todavia, ele tinha as suas falhas. Ele estava falando no rádio e eu vi aquilo que me interessou muito. Aparentemente, ele dizia que ele era uma pessoa perfeita. Mas ele trabalhava em uma empresa de cobre. E todos os dias ele saía. Ele saía com cobre na marmita. Roubava. E as pessoas tinham ele uma pessoa fiel. Uma pessoa aparentemente fiel. Só que aquilo fazia mal para ele. Ele não queria fazer aquilo, no entanto ele fazia. E todas as vezes ele saía com cobre da empresa na marmita dele. Só que os funcionários, os encarregados, as pessoas, tinham ele como uma pessoa fiel. E não havia revista na saída dessa empresa. E todos os dias ele colocava cobre na marmita. E assim ele fazia todas as tardes quando saía do emprego para a casa dele. E chegou na casa dele e colocou um montão de cobre na casa dele. Aí teve um dia que acabou o expediente e na saída ele viu uma fila, porque até então não tinha revista. E naquele dia, para surpresa dele, na saída ele viu uma fila enorme e perguntou: que fila é aquela? Os amigos falaram assim: aquela fila, hoje o presidente, os encarregados decidiram que hoje haverá revista e ninguém sai daqui sem ser revistado. Imagina a situação. Imagina a situação, uma pessoa que aparentemente dava um bom testemunho, pregava a palavra de Deus na empresa. No entanto, as pessoas, os encarregados, os amigos, o tinham como uma pessoa fiel, uma pessoa que pregava sempre a palavra dentro daquele lugar. Mas, no entanto, naquela tarde ele foi surpreendido por aquela fila e ele passaria por aquela revista.
que ela foi chegando aos fiscais da empresa, foi chegando, ele foi suando. Ele foi suando porque ele sabia que ele não poderia sair da fila, porque se ele saísse da fila, ele estaria se denunciando. Então ele permaneceu firme naquela fila. Chegou quase na frente dele, suava. Ele, quando chegou a terceira pessoa para chegar até ele, ele falou para Deus: Senhor, me perdoa por isso que eu fiz até agora. Eu não posso escandalizar o teu nome, eu não posso permitir que as pessoas se escandalizem, porque a tua palavra é fiel. Eu não fui fiel, mas se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo que eu vou me redimir ao Senhor. Não permita que eu seja pego nessa situação aqui, para que eu não venha desmoralizar a tua palavra. Quando chegou a vez dele, que os fiscais foram pegar a mala dele, para revistar, ele apresentou. Os guardas falaram assim: você não precisa revistar, nós conhecemos você e nós sabemos que você não precisa passar por isso. Quando ele falou isso, eu falei: Senhor, eu pensei, mas será que Deus foi conivente com essa situação? No entanto, ele falou que ele devolveria tudo. Ele foi sincero para Deus: Senhor, se eu me libertar da situação, eu devolverei tudo que eu levei da empresa. Não sei como, mas eu vou fazer isso. E Deus não permitiu que aquele rapaz fosse pego daquela forma. Quando ele saiu sem a revista, ele chegou na casa dele e falou: Senhor, me ensina como eu posso fazer para devolver esse material sem que eu seja pego. Ele começou a pensar e ele falou assim: já sei, em vez de eu colocar comida na minha marmita, eu vou encher essa marmita de cobre todas as vezes que eu vou fazer isso. E todas as vezes que ele fazia isso, em vez dele colocar comida na marmita, ele enchia a marmita de cobre, e assim ele conseguiu devolver daquilo que ele havia levado à empresa. Queridos, Deus, Ele não é conivente com o pecado, Ele não é conivente com as situações, mas a Bíblia diz que um coração sincero e contrito Ele não despreza. Deus encontrou sinceridade na atitude daquela pessoa. Deus encontrou verdade na posição dele. Então, se Deus encontrar em nós posição sincera, não importa o que possa estar enfrentando, o que importa é saber que Deus é fiel para com você, Deus é fiel para conosco. Então, nós somos a igreja de Deus, nós somos uma igreja triunfante, nós somos uma igreja pelas quais nós reinaremos com Ele. A Bíblia diz que a igreja vai reinar aqui. O que nós tivemos que reinar aqui, o que tivemos que desfrutar aqui na terra, o céu é outra coisa. Aquilo que nós precisamos desfrutar aqui, nós vamos desfrutar se tão somente nós entendermos que nós somos uma igreja pelas quais Deus disse que Ele não se contentou. Jesus não se contentou somente estar sentado acima de todo o principado, mas também a Bíblia diz que Deus, Ele nos colocou, Ele nos chamou para sentar junto com Ele, para reinar junto com Ele. Então a Bíblia diz que a doença, a falta, a necessidade, Jesus, Ele levou sobre si. E eu queria que você abrisse comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2, do 9 até o capítulo 12, diz assim:
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que Deus não somente deu nome, sobrenome a Jesus, mas o nome todo, esse nome está escrito nos três mundos. Esse nome foi dado para Jesus para que pudesse reinar nos três mundos, no céu, na terra e no inferno. E a Bíblia diz que Deus também fez Jesus assentar-se na mais alta posição do universo, à sua direita o fez cabeça sobre todas as coisas. Esse versículo não diz que Deus ressuscitou juntamente, Deus não ressuscitou dentre os mortos e o seu nome e colocou acima. A Bíblia diz que Deus não deu a Jesus esse nome para que senão pudesse ser reinado na dimensão natural. Mas a Bíblia diz que esse nome foi dado para Jesus. E esse nome que está acima de todo nome, a Bíblia diz que Deus deu para Jesus para que ele pudesse reinar acima, muito acima de todas as coisas, muito acima da doença, muito acima da enfermidade, muito acima daquilo que pudéssemos enfrentar. Eu tenho tratado com parte da minha família lá em Mogi, e todas as tardes, todos sabem que eu vou para lá, o pessoal sempre fala assim: por que você não vai de carro? Aí eu falo assim: eu prefiro de trem, porque de trem eu tenho mais oportunidade para pregar no trem para as pessoas. E assim tem acontecido. Já 6 pessoas, Deus mudou completamente a vida dessas pessoas, porque Deus preparou pessoas necessitadas, pessoas que têm problemas, e sabe que em todos os momentos que possamos estar andando por aí, existem pessoas que precisam daquilo que Deus nos deu. Deus precisa encontrar em nós uma igreja, e nós somos a igreja. Quando sairmos daqui, Jesus não vai estar aqui, Jesus vai nos acompanhar, porque Jesus está dentro de você. Nós somos a igreja triunfante, nós somos a igreja andando, nós somos a igreja que traz milagre. A Bíblia diz que a Bíblia diz que nós somos condutores de milagres. E sábado retrasado, eu estava indo para Mogi, e eu entrei aqui em Ferraz, e em Poá entraram 2 moças. Elas ficaram bem próximas de mim, e parece que foi mesmo de propósito, porque elas começaram a falar. Uma começou a falar da situação que elas estão enfrentando, depressão. Ela disse que gastava R$600 com médicos, remédios, R$600. Eu falei assim: não é à toa que essa moça está falando isso perto de mim. Quando Deus chegou em Suzano, eu falei assim: eu espero que ela não deixe Suzano, porque eu não posso perder a oportunidade de levar esse Jesus que cura, que liberta, que transforma. Aí o trem chegou em Suzano, esvaziou, ela sentada na minha frente. Eu me aproximei dela e falei assim: desculpe eu acabar a conversa de vocês, mas eu não pude deixar de ouvir o que você estava falando. Você está falando da sua doença, do problema que está enfrentando, você gasta R$600 de remédio mensais. Mas olha, eu conheço um Deus que liberta, eu conheço um Deus que cura, que transforma. O moço começou desse lágrima dos olhos. Se você quiser, você pode dar o seu nome, telefone para contato. Estarei levando o seu nome para a igreja, estarei orando por você, e Deus fará alguma coisa na sua vida. Ela falou assim: eu quero sim. Ela me deu o nome. Quando foi 3 dias depois, eu liguei para ela. Perguntei: como você está? Karine, como você está? Ela disse que melhorou bastante. Ela já não está mais passando por aquele problema que está enfrentando, aquele medo que está enfrentando. Queridos, nós somos a solução para as pessoas que estão com os problemas. É que nós trazemos para as nossas vidas
tantas necessidades, nós assumimos aquilo que nos traz transtorno, aquilo que nos traz dor, nós dividimos aquela ansiedade, dividimos aquele problema, ao passo que Deus, Ele disse que, o versículo em Efésios diz assim: o qual a suprema grandeza do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, fazendo assentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos céus, dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, deu para você nada. Deu para você, Leandro, poder. A Bíblia diz que o poder que estava sobre Jesus, Ele passou para nós que somos a igreja. Nós somos uma igreja que não precisamos mais caminhar doentes, enfermos, necessitados. Eu falo assim porque mensalmente eu faço parte de um grupo em São Paulo. Esse grupo, através de Jesus, já curou quase 100 pessoas com câncer, pessoas que não andavam, pessoas paralíticas. Eu, por exemplo, eu orei por dois cadeirantes. A família disse que levou esses cadeirantes para passar pelo centro de cura. Nós recebemos ele na segunda, na terça e na quarta-feira. Na quarta-feira eu orei por esse rapaz. A família disse que eles eram jovens. A família disse que desde que eles nasceram, nem o músculo deles se moviam. Apertava assim, parecia que era um ser que não tinha vida nenhuma. Os músculos completamente sem vida. A família disseram que eles nasceram assim. Oramos por eles na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira. Quando eu orei por eles, parecia que os músculos estavam se movendo. Tudo bem, receberam a oração, eles saíram de cadeira de roda, não saíram andando. Quando foi 2 semanas depois, a família ligou, dizendo que os rapazes estavam andando. Queridos, Deus disse que esse versículo não diz que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e assentou acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Eles dizem, Deus colocou Jesus muito acima dos principados, das doenças, das crises existenciais, das doenças psicossomáticas. Não existe nada que Deus não levou sobre si. A Bíblia diz que Jesus, Ele não se contentou, só está sentado nos lugares celestiais, mas também aprova Jesus nos colocar do seu lado, para reinar juntamente com Ele, para que o mesmo poder que Ele tinha, Ele passou para nós que somos a igreja. Nós somos as respostas pelas quais as pessoas precisam. Nós não podemos só nos contentar de ir para o céu. O céu está Jesus, mas se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para o céu, porque eu só quero estar onde Jesus estiver.